Bom dia, tarefeiros, bom dia, pessoal. Olha, nós aqui novamente para o nosso bate-papo, nossa conversa, que hoje vai estar bastante legal. Então, antes de mais nada, eu peço licença para entrar na sua casa, para a gente conversar um pouquinho. Espero que vocês curtam esse vídeo, essa nossa conversa. Se você curtir, dá o seu like, comenta, compartilha, aposta lá. Vamos ajudar a divulgar o canal da Casa dos Tarefeiros, tá bom? Então, nós vamos dar início à nossa conversa. Bom dia, Carlos. Bom dia, Maurício. Bom dia, tudo bem, Bom dia, Fábio? Fabinho. Bom dia, Bom Carol. dia, Maurício. Bom dia. Então, nós vamos começar pedindo licença, pedindo auxílio ao todo plano espiritual da luz, ao doutor Antônio, a toda a equipe médica da Casa dos Tarefeiros, a todas as fraternidades do bem e do amor que possam estar conosco, nos auxiliando, nos intuindo, e que nós possamos falar coisas boas, coisas do espírito, para elevar a nossa vibração, a nossa autoestima, o nosso amor, a nossa conscientização, para que nós possamos galgar passos evolutivos de luz. Então, é assim que eu vou pedindo licença para dar por aberto essa nossa conversa da manhã de hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia mais uma vez, olha nós aqui. Então, essa semana que passou, sábado passado, mais precisamente, nós tivemos a gratidão, né? A emoção de receber uma mensagem do Dr. Antônio. Então, ele se manifestou no sábado após uma reunião que nós tivemos, e disse algumas coisas para nós, para aliviar o nosso coração, que anda, por mais que a gente saiba que isso vai passar, nós entramos em estados de ansiedade, estados de preocupação, né? E ele disse uma série de coisas que a gente vai falando à medida que forem passando as conversas, os nossos bate-papos. E eu me apeguei a uma parte logo no finalzinho que ele comentou, e eu vou ler para vocês um trechinho. Não sei por que pegou no meu calcanhar, talvez porque eu seja uma pessoa muito sutil, uma pessoa muito doce, paciente, esse trechinho que ele falou. Ele falou mais ou menos assim: a verdade domina a todos, em todos os tempos, em todas as eras e no nosso futuro. Por mais que doa, as vossas palavras deverão ser sutilizadas, mas deverão ser palavras de mentes que já conhecem e corações que já sentiram o verdadeiro amor. Bom, nesse trechinho, ele falou uns 15 minutos, mas só nesse trechinho já dá para a gente discorrer um monte de coisa aí. Bom, então ele fala principalmente de sutilizar as palavras. Eu estava até comentando agora há pouco que eu fui criado, né, naquela educação que é assim: a verdade doa a quem doer. Fale a verdade nua e crua, né? Minha mãe tinha muito disso e era o que ela sabia, e eu tomei isso como verdade interior por muito tempo. E como a nossa mente, né, ela utiliza tudo aquilo que a gente aprende para o bem e para o mal, e como de muleta, muitas vezes, ou desculpa, muitas vezes eu usei dessa verdade, a minha verdade, como arma.
né? Então, de você falar, de você apontar e falar assim, ah, mas eu estou falando a verdade, né? Não é verdade isso? E isso, com o tempo, a gente começa a perceber que gera uma série de conflitos, né? É o famoso sincericídio, né? Que a gente sempre fala. Onde a sua sinceridade exacerbada nada mais é que uma expressão do seu egocentrismo, né? Daquele teu ego, da tua vaidade ferindo a outra pessoa. E muitas vezes a verdade, ela o fundamento dela é auxiliar a pessoa, né? Que é mais verdadeiro que Jesus, né? E quantas vezes, qual passagem você viu ele jogando na cara das pessoas, né? A verdade dele ou a verdade do todo, né? Muitas vezes ele ensinava não jogando na cara, mas exemplificando, modificando. Bom, então, muitas passagens tiveram e a gente tem que lidar com essa tal verdade, né? Primeiro a gente tem que falar assim, pensar assim, o que é verdade, né? O conceito de verdade de uma determinada situação, para mim, não é o mesmo para outra pessoa. Será que vale a pena? Até que ponto eu vou auxiliar ou me expressar jogando na cara da outra pessoa essa verdade? Será que isso vai auxiliar? Isso eu falo no nosso dia a dia e também quanto à parte espiritual, né? Eu tive a oportunidade de aprender e ter alguns professores muito bons, principalmente na parte de desenvolvimento mediúnico, que me orientaram, inclusive, quando num trabalho mediúnico o plano espiritual mostra alguma coisa, até que ponto aquela situação é para você falar para a pessoa ou até que ponto é para você refletir naquilo que você pode doar e que a pessoa realmente está necessitando, né? E não você usar aquilo como uma arma para desferir, assim, não, você está obsediada, não, você foi uma pecadora na outra vida, sabe? Até que ponto isso vai auxiliar a pessoa, né? Com que intuito isso não vai deixar a pessoa mais deprimida, mais triste, com aquele peso de culpa e baixar ainda mais a vibração dela do que elevar. E nós não somos ferramentas para auxiliar as pessoas e nos auxiliar, principalmente, a elevar a vibração, a evoluir. Então, é muito complicado isso, né? Muitas vezes, não é mentir, não estou falando para ninguém mentir, mas primeiro você saber o que é a sua verdade, o que é que você está trazendo das suas verdades que você criou na sua existência. Segundo, foi pedida a sua opinião, né? Essa opinião vai auxiliar a pessoa, né? Com que palavras, e isso é muito importante, você vai colocar essa verdade. Porque uma coisa é você falar assim, olha, vamos refletir, dar uma melhorada. Outra coisa é você falar assim, ai, você tá toda errada, né? Você é burra, não aprendeu ainda, né? Ah, você isso, você aquilo, e gerar esses apontamentos. Então, eu acho que nesse padrão, e eu estou aprendendo, porque às vezes eu sou muito na lata, entrar e trabalhar as minhas resistências, como o Carlos me mandou um vídeo essa semana, que é difícil a gente trabalhar as nossas resistências, porque muitas delas são as nossas muletas, para tentar sutilizar, para trabalhar e falar com esse amor que a gente já conhece, que é tão
expressado pelo plano espiritual, pelo Dr. Antônio, né? Então, o que eu tinha para falar é: a sua verdade, ela é utilizada para o bem ou para expressar a sua vaidade? E aí, meninos, o que vocês acham? Carlos? Oi, Fabinho. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês estão nos vendo? Enquanto você falava, como sempre, né? Aliás, eu nunca quero começar, tá? Porque aí você fala e você dá as dicas para nós, né, Maurício? Percebeu já, né? Mas me vieram dois exemplos em cima disso. Um é a passagem que o Emmanuel fala para o Chico, né? Uma passagem muito conhecida que ele fala: se você não tem nada de bom a dizer, não diga, cala-te, né? Então, isso serve para qualquer coisa, principalmente para essas verdades sinceronas, né? Que elas escondem muitas vezes mágoa, orgulho, um monte de coisa. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou sincerão, né? Isso é muito complicado. Então, eu acho que toda a questão de, primeiro, todo o diálogo que existe, né? E você foi feliz quando você disse, mas a pessoa pediu tua opinião, né? Tem isso, mas além disso toda vez que você tem um diálogo, são duas pessoas, né? Conversando. E se é para fixar ponto ou para fixar território, né? É uma coisa que é muito muito complexa. Então, acho que toda a questão disso, e aí vale sempre a gentileza, né? Eu acho que você não precisa nunca ser rude. Você consegue muitas vezes marcar uma pessoa, se é que ela precisa marcar e entender um ponto, ela consegue muitas vezes com calma, com gentileza, não precisa haver uma aspereza, você pode florear a coisa, mas florear em que sentido? No sentido de ser tratado como você gostaria, tratar como você gostaria de ser tratado. De que forma eu gostaria de ouvir isso, né? Porque são duas posições. Outra questão que eu lembrei é até essa semana teve as aulas lá do Sócrates, né? E aquelas 3 peneiras do Sócrates, por exemplo, não são dele, ou não são comprovadas dele. Mas é um diálogo interessante que vai de encontro ao que você falou, né? Quando você ouvir alguma coisa, antes de passar para frente, você precisa passar sempre pelas 3 peneiras. Qual é a primeira peneira? Da verdade, né? Lógico que a verdade é relativa, como você disse, mas nesse sentido ele fala: você realmente viu isso acontecer que você vai falar ou alguém lhe falou? Então ele caracteriza a verdade como você tendo presenciado o fato do qual você vai se referenciar. A segunda é: ainda que seja verdade, isso é útil? O que você vai falar é útil para alguém? É útil para alguma coisa ou só para o seu umbigo, né? Como você disse. E ainda que seja útil, vai fazer o bem? É bom? Então, tudo que a gente diz, propaga e serve hoje para mídia social, para opinião política, para opinião de tudo. Eu acho interessante, de novo, e eu acho que o Sócrates fica até feliz de passarem isso para ele, mesmo não sendo dele. Mas tudo que a gente vai repassar, é verdade, eu presenciei isso, eu estou falando por falar. É útil? Vai servir para alguma coisa de verdade ou vai servir para dar uma bigorna em quem já está se afogando, na mão de quem já está se afogando? Né? E além de tudo, é verdade, é útil, mas é bom. Porque útil para quem? Utilidade sempre tem mais de uma visão, como você falou. Né? Utilidade sempre tem mais de uma visão. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, como o doutor Antônio sempre nos lembra, né? Nós temos que ter muito cuidado com o que a gente pensa, obviamente, mas com o que a gente fala, que é a expressão disso. Né? Você foi muito feliz quando você falou ali na maca, atendendo, ou seja, na própria apometria, desobsessão. A informação, muitas vezes, ela pode ser para compor um cenário e não para ser dita, né? E ainda para ser dita, as palavras ainda têm que ser escolhidas, porque tem aquela outra questão, né? E
Tem umas frases aí que o mundo moderno cria e tem algumas que me irritam muito, né? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Cara, eu respeito isso, mas eu acho isso uma barbaridade. Se 5 pessoas podem interpretar diferente o que você vai falar, você tem a obrigação de pensar no jeito que você vai expressar. Você não pode largar isso de qualquer jeito, porque você já sabe que as 5 pessoas diferentes vão ouvir e interpretar de uma forma diferente. Aí você vai lavar as mãos, é problema dele o jeito que ele interpreta? Não, é problema seu o jeito que você fala. E se falar e for mal interpretado, precisa voltar e pedir desculpa. Tanto na tua família, no teu trabalho, na tua comunidade. Não tem jeito. Você precisa, sim, pensar em como a pessoa vai reagir. E pensar qual a extensão da tua palavra, né? É verdade, é útil, mas vai fazer o bem? Se tiver 1% de chance de ser mal interpretado ou não fazer o bem, é melhor voltar para o Emmanuel e ficar quieto, né? O silêncio vale ouro, já dizia o sábio, né? Então, isso é muito complexo, essa questão de sutilizar. Eu acho que o doutor Antônio foi muito feliz, eu não quero me alongar muito, tem outras partes daquele, de repente a gente pega outras conversas, tem outras partes daquela mensagem que serviu demais para todos nós, né? Nesse momento difícil, mas é um momento de sermos mais gentis, né? Mais cuidadosos, mesmo porque é o que você falou, a paciência de todo mundo está acabando. Tem uns que acabou no dia 2, né? Mas tem todos nós estamos ficando menos pacientes. Não tem jeito. E aí você precisa dobrar a gentileza, falar metade do que você ia falar, evitar. Né? Eu adoro figura de linguagem, mas tem vezes que é complicado, porque pode ser 10 figuras, né? E aí você não é dono, e de repente você está propagando e magoando pessoas, deixando pessoas tristes por causa do teu ego, por causa do teu orgulho. Então, eu acho que é o momento da gente pensar em sutilizar muito. E se a gente pensava antes 2, 3 vezes para falar, que a gente tem que pensar 10, porque as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Como eu falei, tem um que foi no dia seguinte, mas hoje, depois de 90 dias, todo mundo está muito mais sensível, muito mais suscetível. E aí, Maurição, só no sorriso? Só no sorriso. A gente fala, vamos sorrir para suavizar, porque olha, gente, não é brincadeira, não, né? A gente sabe que é disso tudo, tanto que você falou, tanto que o Fabinho também está comentando aí, me veio algumas coisas na mente, né? A gente vai lembrando de muitas coisas. E é o que o Fábio falou, eu também fui criado assim, Fábio. Minha mãe sempre falava, a verdade deve ser dita, doa quem doer. E muitas vezes eu largava na lata, na medalhinha, não estava nem aí. Então, a vida acabou ensinando muitas vezes que não é bem assim que funciona. E aí, o que você falou, Carlos, poxa vida, será que aquilo que eu vou falar eu gostaria de ouvir com a mesma tonalidade, com a mesma sonoridade e da mesma forma? Se sim, mesmo assim, você tem que pensar, porque você não sabe do outro lado como é que é. Então, o negócio é muito complexo. Aí a gente fala, como que você evolui? A gente evolui com as pessoas. E a gente tem que utilizar muito da nossa inteligência emocional. E vocês sabem que lidar com pessoas pacientes, pessoas bacanas, pessoas calmas, é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, lidar com pessoas difíceis, pessoas que são impacientes, pessoas nervosas, pessoas estressadas, pessoas que querem as coisas para ontem, é o que o Fábio está colocando. Então, isso a gente tem que saber lidar. E como que você chega ao sucesso emocional? Quando eu falo sucesso emocional, sucesso no seu trabalho, sucesso na sua vida, para você ser feliz, né? Para você estar feliz, estar de boa com a vida. Você tem que saber lidar com tudo isso, porque sempre vai ter pessoas de toda a natureza, de toda forma para você lidar, começando dentro da sua própria casa. Pensem bem, começando dentro da sua própria casa, se você é solteiro, começa com seus pais, com seus irmãos. Quantas vezes você não fecha o tempo com seus irmãos porque você não concorda com uma situação ou outra, ou fecha o tempo com seus pais porque você não concorda que os pais estão lidando, educando você daquela forma? Então, começa por aí. Então, você tem que aprender a respeitar, aprender a ouvir, aprender a entender e aprender a se expressar. Porque às vezes você fala e você magoa a pessoa, e quando você magoa, não tem volta. As únicas coisas que não voltam é o tiro dado, a flecha atirada também, e a
a palavra falada, a partir do momento que você falou, não tem volta, já foi. E aquela vibração, aquela energia já foi. Agora, arque com as consequências daquilo que você falou. Então, por isso tem que pensar 1000 vezes antes de falar, pensar várias vezes antes de falar. Poxa vida, lógico, a gente não está aqui para ficar agradando todo mundo. A partir do momento que você começa a querer agradar todo mundo, aí você vai ser infeliz. Olha como o negócio é duro, né? É o ponto de equilíbrio. Ô, Fábio, eu só vou pedir depois para você tirar do mudo para falar, tá bom? Porque é isso que eu coloquei para ficar legal. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente também não pode só querer agradar, porque a gente vai se prejudicar. Mas também não pode sair alimentando o nosso ego, porque assim, assado é desse jeito, acabou, só porque é uma verdade. Então, a sutileza, ela é bem-vinda. E como que se dá essa sutileza? Com amor. Quando você falou, eu lembrei de 2 coisas aqui muito interessantes. Por exemplo, nas passagens que Jesus fez aqui no nosso planeta. É de sutileza, utilizou de amor, ele utilizou de sutileza. Lógico, ele está comparando com uma pessoa aqui, léguas de, vamos chamar assim, de evolução na nossa frente. Mas o que ele falou, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Siga o meu exemplo. Então, assim, aquela situação da mulher adulta que chegou lá, que iam apedrejar, aquilo era uma verdade para a época, uma verdade, vamos apedrejar isso, aquilo. Ele com sutileza chegou, tá bom, então atira a primeira pedra quem não tem pecado. Aí todo mundo parou, pensou, ele com sutileza, sem bronca, sem falando, não, isso é uma verdade, se vocês fizerem assim, todos vocês aí também são pecadores, é aquilo que o Paulo comentou, vocês também estão todos pecadores, vão fazer assim, não, ele chegou, ó, atira a primeira pedra, quem nunca pecou na vida. Aí as pessoas pararam para pensar com sutileza, com amor, mas para chegar nesse ponto a gente tem que, né, a gente vai ter que labutar bastante. E outras coisas que me veio à mente foi passagens do Chico Xavier. Chico Xavier, ele, é lógico, a gente está comparando com pessoas muito evoluídas, mas a gente tem que ter esses bons exemplos para poder estar passando aí e falando para vocês que estão aqui nos ouvindo. Eu até fui mal educado. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa não ter falado antes, aí que mal educado, né? Mas a gente fica tão empolgado, está com essa energia, está com essa vibração boa, positiva aí desses nossos amigos aí. E aí, o que acontece, pessoal? O Chico Xavier ele tinha muita sutileza. Essa semana, colocaram lá no nosso grupo, lá dos tarefeiros, uma entrevista da Hebe Camargo com o Chico Xavier, isso, né? E depois a Ney Belo, todos já desencarnaram, tá? Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí eu não vi a entrevista inteira, eu vi metade da entrevista. Estava aqui dando aula e fiquei ouvindo enquanto o pessoal estava fazendo exercício. E aí, assim, ele tem uma sutileza, uma calma para falar, mas ao mesmo tempo ele falou, tem muita coisa para aprender. Eu estou aqui aprendendo todos os dias. E ele falou, eu tenho uma pessoa aqui no meu ouvido, me intuindo, me falando, me orientando, porque às vezes eu também estrambelho um pouco. E nós estamos nessa. Então, que sutileza nós devemos utilizar? E como que nós utilizamos isso? Com amor. E aí, o que é esse amor? Esse amor é você se conhecer, se autoconhecer e saber lidar com todas as situações, lidar com pessoas difíceis e também com pessoas tranquilas. Lidar com pessoas tranquilas é fácil. A situação hoje, ela é uma situação onde você tem que aprender a lidar com as pessoas que estão impacientes, com as pessoas que estão, às vezes, doentes, com as pessoas que estão, muitas vezes, nervosas, irritadas com a situação, dentro da sua própria casa, começando dentro de casa. Aí tem a empresa, tem as pessoas que trabalham com você, tem todo um ambiente que você tem que aprender a lidar. Muitas vezes você tem que tomar cuidado, porque dependendo da situação que você está, da posição que você está, as pessoas querem te massacrar. Dependendo da situação, as pessoas querem te puxar o saco. Então, tem que tomar esse cuidado para poder saber lidar. De tal forma que, opa, a verdade vai ser dita com suavidade, com serenidade. E é aquilo que o Carlos falou. Em primeiro lugar, é verdade. Em segundo lugar, até quando aquilo é útil, né? E aquilo vai ser bom? A partir do momento que a gente atender esses 3 preceitos. E isso Sócrates já falava há uns 2, 3 mil anos, né? Então, a situação é muito isso. O que a gente tem que falar é, se a gente for discorrer tudo aquilo que o doutor Antônio falou, que ele passou para a gente no sábado, a gente vai ficar aqui a manhã toda e vai passar também a tarde falando aqui com vocês. Mas eu acho que a mensagem, entendo que a mensagem que nós devemos colocar aqui para vocês, a verdade deve ser dita sim, mas com amor, com suavidade, com inteligência emocional, de tal forma que não te faça mal e nem faça mal ao próximo. Vai fazer mal a você? Então nem começa. Vai fazer mal ao próximo? Também nem começa. Para e pensa e vê o que dá para ser feito para suavizar. Porque muitas vezes ela às vezes precisa ser dita para as pessoas às vezes cair a ficha. Mas dá para ser de forma suave? Dá para ser de forma suave. A passagem de Jesus com relação
aquela mulher adulta, eu acho que foi uma sacada muito inteligente da parte dele. Ele poderia muito bem, vocês também são pecadores? Não, ele foi de boa. E as pessoas caíram na ficha e falaram, melhor cuidar da minha vida, né? Então, acho que é um pouquinho por aí. Isso, façam esse exercício. Vamos começar dentro da nossa própria casa. Eu entendo que, começando dentro da nossa própria casa, no nosso ambiente de trabalho, e automaticamente isso se expande para a sociedade como um todo e para o planeta como um todo, vibrando coisas boas, vibrando coisas positivas, vibrando paz, vibrando compaixão, vibrando amor. Então, a gente vibra sempre amor, vibrando sempre compaixão, vibrando sempre paz para todos nós. É isso que precisa. E nós vamos evoluir com isso. Igual o Carlos falou, a evolução ela não é instantânea, né? Nos cursos que a gente está assistindo. A evolução ela vai milênios. Então, nós estamos nessa virada. Todo mundo vai falar, não, daqui 10 anos está tudo mudado. Não. Está mudando ao longo do tempo. Quantos anos são? Vocês querem uma outra coisa, só para eu finalizar minha fala? Na parte da intolerância, da verdade, lembram da Guerra dos 100 Anos, das Cruzadas? Duraram 100 e poucos anos, não foi? E por que durou todo esse tempo? Porque cada um tinha a sua verdade. Né? Nas Cruzadas, cada um tinha a sua verdade. Nenhum dos dois tinham razão, cada um tinha a sua verdade. Eles achavam que era uma coisa, outro achava que era outra, e saíam guerreando porque achava que ele era a verdadeira, e ele também achava, e saíam guerreando porque cada um tinha a sua verdade. Sendo que os dois, será que tinham razão? Será que iriam ser úteis? Se pensasse um pouquinho, eles não precisavam ter aquela guerra de 100 anos. Não é verdade? Então, são coisas que nós vamos acumulando aí ao longo do tempo. Então, pense um pouquinho na vossa verdade, naquilo que você tem que falar. Obviamente, com o passar do tempo, a gente aprende muito. E, às vezes, com o passar do tempo, muita gente fala, eu já tenho uma idade para não ficar engolindo sapo de ninguém. Não é questão de engolir sapo, é questão de ter paciência, de ter tolerância, de ter amor. Mas, lógico, não precisa engolir sapo, não precisa engolir. Mas trate aquilo com sutileza e fale de tal forma que você não tem necessidade de engolir o sapo, mas você foi útil, fez com amor, fez com compaixão. Aí a pessoa também entende, ela vai falar, poxa vida, eu pisei na bola. Lógico que tem gente que às vezes tem que ser mais drástico, mas o amor sempre vence, né? A gente sempre fala. Eu acho que eu falei demais. Exato. Na fala do Maurício, eu lembrei da questão de engolir sapo. E a gente volta lá para o Sócrates também, hoje ele está em voga na nossa conversa, o tal do conhece a ti mesmo. Porque o que é engolir um sapo? A pessoa veio e te xingou. Tem duas, conforme se você se conhece, tem duas vertentes aí. Ou é mentira, e se for mentira, é aquilo que os filósofos falam, não faz diferença nenhuma na sua vida. Ou é verdade. Se for verdade, também é questão de você ver até que ponto aquilo te afeta ou não, né? Então, a questão do engolir sapo, hoje em dia, a gente tem que saber a tal da inteligência emocional que o Maurício fala, é como você tem a situação, e a própria, eu acho muito engraçado, que a questão do Dr. Antônio falando dessa sutileza, lembra muito a questão que está muito na moda agora, hoje, né? Criam-se termos da linguagem não violenta, né? É como você fala, a psicologia está estudando, e tem até um grupo de amigos que falam assim, a gente tem que aprender a tal da linguagem não violenta, principalmente entre nós, é assim, vai, faz, isso aqui. A questão da praticidade. Mas é fato, né, de nós começar a perceber que tem todo um peso tudo aquilo que a gente fala, né? E como a gente fala, né? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente vai aprendendo com o tempo, como a gente disse, né? Por exemplo, como fala, o porquê você fala, de qual entonação até que você fala. Já aconteceu situações de eu estar achando que eu estava super de boa e a pessoa fala assim, nossa, você está bravo? Né? E eu não me apercebi. Depois, falando assim, acho que do jeito que eu falei, ou me expressei, você vai se rever, sem tornar isso um martírio na sua vida também, ou achar que é um engolir sapo, ou que você tem que fazer para agradar as pessoas. Mas você tem que fazer para aquilo te faça bem, tá? E daí, por acaso, nas redes sociais aí, para finalizar,
antes de falar isso que eu queria falar, gente, essa nossa conversa é um trechinho só da mensagem do Dr. Antônio. Eu peguei um parágrafo ali. Então, com o tempo a gente pode ir abordando as outras partes. Ele fala bastante coisa e muitas vezes a gente demora para entender, né? E quando a gente acha que entendeu, não era bem aquilo. Então, esse foi um trechinho. A gente vai discorrendo mais para frente as outras partes. Então, para finalizar, voltando, eu achei nas redes sociais, uma pessoa publicou e eu achei que tinha bastante a ver com o que a gente falou aqui, tá? É um textinho que rodou a internet aí e ele diz mais ou menos assim: quando a sua sinceridade for capaz de baixar a autoestima de alguém, cale-se. Quando a sua opinião for capaz de desmotivar alguém, cale-se. Quando a sua crítica construtiva, eu adoro crítica construtiva, crítica é crítica, tá? For capaz de diminuir alguém, cale-se. Verdades sem empatia são apenas conveniências emocionais para se satisfazer o seu egocentrismo. Eu achei que tinha bastante a ver e tem muito a ver com o que o Dr. Antônio falou, também da gente começar a aprender a falar a verdade e se utilizar. Então é isso. Eu quero deixar o meu abraço a vocês, agradecer, dar o seu like lá e daqui a pouco eu posto a prece. Joia. Obrigado, Carlos. Tchau, obrigado, Maurício. Tchau. Valeu, obrigado, Maurício. Obrigado, Fabinho. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Ainda que existam pedras no caminho e tropeço em que seus pés vacilem, mesmo se hoje a sua alma clama que seus pés estão cansados da jornada, ou se você se sente perdido, volta o seu rosto aos céus e busque a Ele, aquele Jesus que levantou a tantos, para que Ele te reerga e te dê forças para que você fale com teu amor ecoando no universo. Jesus, ensina-me a sentir o teu amor. Tantos dizem que és o pão que alimenta a alma, o verbo vivo, mas eu te peço, aquece o meu frio coração, abraça minha alma, cura-me as feridas e fortalece a minha fé. Vem sobre mim com o teu manto de luz, me protegendo para que eu ultrapasse as pedras e caminhe acima dos mares da ignorância. Pois junto de ti eu quero estar, que o seu olhar atento permaneça em mim e que o teu ouvir escute até mesmo as palavras que não foram ditas. E mesmo quando eu chorar, perdido na noite escura, que eu tenha a certeza que a alegria virá com o amanhecer da minha alma. A Jesus, Rabi da Galileia, tu que és o eu sou, que todo aquele que tem olhos possa ver aquilo que parece impossível à mente humana se tornar possível, porque eu creio que tudo é possível naquele que crê, e tudo é possível naquele que me fortalece. E você
é a minha fortaleza. Eu caminharei junto de ti sobre as pedras, mares, ventos e tempestades, mas com teu manto de luz nenhum mal me alcançará. As tormentas não me afetarão e eu seguirei na certeza que estás junto a mim e que sempre você me direcionará e me levará a águas tranquilas. Graças a Deus.